Tudo bem, gente? Tudo bom. Ninguém está animado aí. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, gente. Um bom dia para todos nós, uma boa manhã para todos nós. Como é bom, né, a gente ter um espaço como esse, um espaço sério, onde trabalhadores encarnados e trabalhadores desencarnados estão sempre atentos e onde nós podemos, um espaço que nós podemos tratar das necessidades do nosso coração. Porque para tratar de matéria tem um monte de espaço aí na nossa cidade, no nosso mundo, né? Mas tratar das nossas mazelas do coração, das nossas dores, são poucos os espaços sérios que a gente tem. Que bom que estamos aqui. Hoje a minha proposta é a gente trocar algumas ideias. Como a Nelma já adiantou, é Jesus anda sobre as ondas, sobre o mar, contra o vento. Essa palestra é baseada no estudo do José Carlos de Luca, muito bonito que ele fez, e é importante a gente ter um pouco de concentração, um pouquinho de atenção. Normalmente o Evangelho, as pessoas dormem um pouquinho, dão um soninho, mas vamos tentar observar essa mensagem que é muito segura, é muito firme. Jesus não andou sobre as águas por andar. Jesus não fazia nada por fazer. Ele sempre fazia as coisas com o intuito de dar alguma lição, deixar algum recado. E esse é muito bacana. Essa passagem está no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, inclusive no Evangelho de Mateus. Essa passagem é mais longa. Você se lembra daquela passagem em que Pedro está no barco, aí Jesus se aproxima, aí Pedro diz: Senhor, eu vou andar até você. Aí Jesus fala: vem. Aí Pedro sai do barco e entra na água. É a mesma passagem, só que eu vou usar a passagem de Marcos, que é mais curta, porque essa de Mateus é mais longa e fica para outro momento. Então eu vou usar a passagem da narrativa de Marcos, no capítulo 6, porque é mais condensada. Então vamos lá, gente, fazer um esforço aqui de atenção. Então Marcos fala o seguinte, sua narrativa é: logo em seguida, como a gente não está aqui com o Evangelho, a gente não sabe logo em seguida aqui. Então, para a gente poder contextualizar, logo em seguida aqui, o que aconteceu? Jesus foi fazer a famosa palestra no monte, né? O seu sermão no monte, e ele conseguiu que fosse ouvido por alguma coisa em torno de 4.000 pessoas, 3.000 pessoas. A gente não sabe exatamente o número de pessoas, mas uma curiosidade. Vocês vejam que Jesus falou para um grupo no Sermão do Monte, vocês devem estar lembrados dessa passagem, em que ele falou uma série de coisas, mas a série mais conhecida são as bem-aventuranças. Vejam que ele falou para um grupo de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, sem microfone, sem alto-falante, porque não existia, sem caixa de som. Já pensaram o espaço que toma um grupo de 3.000 pessoas? Como é um fenômeno que a gente às vezes não para pensar. Como é que ele conseguiu ser ouvido por todos? Ele que sabe, a gente não sabe. Mas não é milagre, tá? Jesus não fez milagres, ele simplesmente usava mecanismos que nós desconhecemos. Então, depois do Sermão do Monte, ele fez a multiplicação de pães e peixes. Então, depois dessa multiplicação de pães e peixes, é que veio essa narrativa do Marcos. Aí ele fala assim: logo em seguida, a multiplicação de pães e peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, ou Betsaida, dependendo da nossa pronúncia, enquanto ele se despedia da multidão.
O lago de Genezaré também era conhecido como o Mar da Galileia. Gente, acho que o mosquito me mordeu no cotovelo, eu estou coçando sem parar. Tem álcool aí não? Não é cacoete, não, é coceira mesmo. Mas então, o Mar de Nazaré era uma área tomada por um rio, na verdade era um rio, mas ele era tão grande, como o nosso rio Amazonas, que você não via outra margem. Então era chamado de mar por causa disso, mas não era um mar, era um rio. Então era um lago. Então era o lago de Genezaré, era o Mar da Galileia, e era o mesmo espaço, e era uma área em que a temperatura... Aí vem a moça Opa! Tá bom, obrigado, querido. Nossa enfermeira. Obrigado. Era uma área... Fica até bom, fica bom. Era uma área que as pessoas não viam a outra margem. E era uma área que tinha uma mudança de clima muito rápida. Então, tá sol, daqui a pouco vinham as nuvens e chovia, e não tinha vento, e daqui a pouco tinha vento. Então, para quem navegava naquelas águas, era um problema sério por causa dessa mudança de clima muito rápida, né? Então, Jesus se despedia da multidão e pediu para os discípulos: olha só, vocês vão ir na frente, atravessa esse mar aí que eu vou me despedir da multidão. Vejam bem, vejam como é um exemplo de atenção para com o próximo, né? Vocês imaginam você se despedir de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas? Aqui nós somos quantos? 30, 25, 35? Né? Então ele foi se despedindo, tudo bem, tá, dando um abraço para sua esposa, sua mãe está melhor. Veja que educação. Isso para nós já é um exemplo de como nós podemos dar atenção ao outro. Às vezes nós estamos conversando com alguém, chega uma terceira pessoa. A terceira pessoa não sabe se interrompe a conversa, não sabe se fica esperando aguardar que ela seja vista, seja percebida. Então, nós às vezes nos enrolamos, nos atrapalhamos com essa questão de sociabilizar. Como é que nós fazemos isso? Eu duvido, não vou duvidar não, porque duvidar é muito forte, mas pouca gente aqui sabe a cor do olho de quem está sentado ao lado. Eu sei, lógico, isso que eu vou falar agora, a não ser as exceções das pessoas que já se conhecem. Então, fora isso, a gente nem olha para o lado. A gente nem percebe o outro. E muitas vezes o que o outro mais precisa é ser percebido. Às vezes o que o outro mais quer naquele momento, mais necessita, é que alguém olhe para ele. Não por uma questão de se sobressair, de aparecer, não é isso não. É uma questão de momento. Às vezes tem gente que... tem pessoas que pintam o cabelo de verde para dizer: eu existo. É uma necessidade interna da pessoa. O que a gente faz? A gente ri. A gente tira a foto e bota no Facebook. Olha só a arara que eu vi na rua. E, no entanto, é uma necessidade interna do espírito que precisa, por alguma razão, pintar o cabelo de verde, uma carência interna. Então nós não entendemos a movimentação do outro e não cumprimentamos os outros e temos uma maneira muito fria nessa relação, uma maneira de passar despercebido pelos outros. Afinal, quem é o outro? A gente não sabe, e para que saber? E Jesus estava lá se despedindo da multidão. Gente, vamos ter olhos de ver, vamos ter mais atenção para quem está ao nosso lado, porque a parábola do bom samaritano, por exemplo, que vocês devem estar lembrando, só quem parou para ajudar a pessoa caída, que estava machucada, que tinha sido roubada, foi alguém que teve olhos de ver. Quem não tinha olhos de ver, passou, olhou, mas só olhou, não viu. Tem diferença entre olhar e ver. Às vezes eu olho e não estou vendo. Então,
a parábola do bom samaritano para a gente é uma vivência constante, 24 horas. Não é somente dentro da casa espírita, não é somente dentro do nosso lar, e às vezes do nosso próprio lar, nós nem sequer somos bons samaritanos. Às vezes nem no próprio lar. É sério isso, é sério isso. Então, aquilo que a gente fala, que a gente escuta, é para ser vivido. A nossa grande dificuldade do espírita, principalmente, é que o espírito é muito teórico. Muito teórico. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê mensagens muito bonitas. Os espíritos superiores, quando eles não conseguem, quando eles teriam dificuldade de passar uma mensagem muito espiritualizada, eles usam a forma de poema. Então são mensagens lindas que a gente ouve e se emociona, às vezes até chora. Chega na casa espírita, faz a prece e se emociona e toma o passe, é lindo. O problema é, está vendo essa porta de vidro? Você passa por ela, mas na frente tem o portão, depois vem uma calçada. É daí para frente, o que eu faço? Com o que eu ouvi, com o que eu sei, como é que eu direciono a minha vida, como é que eu me comporto daqui para fora. Marcelo, mas estou com o problema seguinte, hoje à noite, hoje é sábado, hoje à noite tem um forró daqueles. Se vira, leva a casa espírita para o forró. Se vira. A nossa tarefa é levar a mensagem de Jesus, é levar a casa espírita dentro de nós, para onde quer que nós estejamos. Mas Marcelo, é difícil, hein? Porque às vezes sabe o que acontece? Eu estou lá na rua, aí vou pegar a van, aí o motorista da van passa por fora, não quer parar para mim, eu estou atrasado, aí eu fico meio nervoso, fico agitado, fico agressivo. Problema. É uma dificuldade, gente. A gente levar a casa espírita e o evangelho para a vivência é o nosso grande desafio. Porque não adianta ser espírita somente na casa espírita. É para a gente ver o outro, é para a gente enxergar o próximo, o nosso próximo é uma questão física. Nesse momento vocês são meus próximos. Mas quando eu estou na rua, quem estiver perto de mim é meu próximo. Então eu tenho que ter olhos de ver se esse alguém está precisando de mim por algum motivo. No que eu posso ser útil? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque... Como é que é o teu nome? A Diva não ouviu, então eu vou contar para a Diva aqui. Onde eu vou, eu conto essa história, que sabe o que é? Sabe quando você quer aliviar seu coração? Quer fazer uma catarse emocional, você precisa contar para ver se passa aquele remorso. Eu morava num prédio de 4 andares que não tem elevador. E no primeiro andar tinha uma senhora que descia, ela tinha um problema físico, de fraqueza, alguma coisa assim, não sei bem o que era, e ela descia sempre com o filho, amparando-a pela escada abaixo ou escada acima. Estava sempre o filho ajudando, descer degrau por degrau, devagarinho, ela parava no meio da escada, então eu tinha que ter paciência, calma com ela, muito carinho. Estava sempre com o filho. Teve um dia que estava saindo de casa muito atrasado. Eu tinha um compromisso muito sério e eu estava, pensa em alguém atrasado, eu estava mais atrasado ainda. Mas a culpa era minha, eu que não me organizei. Ninguém me atrasou, eu me atrasei. Então eu estava descendo as escadas e ela estava subindo sem o filho, subindo as escadas. Ela estava subindo as escadas, colocando as mãos nos degraus e os pés, subindo quase que de 4 mesmo. Eu desci, passei por ela, bom dia, e fui embora. Aí eu cheguei na portaria, Marcelo, fariseu de novo, Marcelo, você só fala, rapaz, que vergonha, cara. Volta lá, Marcelo, volta lá. Aí eu voltei. Aí ela já estava subindo a escada, aí eu voltei. Bom dia, a senhora quer alguma ajuda?
Aí ela falou assim para mim: agora, meu filho, que estou quase aqui em cima, não preciso mais não. O pai fez errado. Agora não precisa mais não. Quando a gente coloca o nosso interesse pessoal acima das situações que a gente passa, que a gente testemunha, é a pior coisa que a gente faz. E naquele momento eu coloquei o meu interesse pessoal, porque eu estava atrasado. Só que tinha alguém, a parábola do bom samaritano, alguém precisando de mim. E eu não parei. Aí eu saí de lá envergonhado. Aí eu falei: tomara que eu tenha chance de encontrar essa senhora outro dia, sem filho, subindo ou descendo essa escada para que eu possa ajudá-la. Não encontrei novamente. Eu perdi a oportunidade de fazer algo produtivo para mim, por mim, porque ela subiu a escada sem a minha ajuda, mas eu perdi a oportunidade de ser útil. Vergonhoso, né? Então vamos lá. Então Jesus, vamos esclarecer. Então Jesus acabou o Sermão do Monte, multiplicou pães e peixes, pediu para que os seus discípulos pegassem o barco, fossem se dirigindo a uma outra cidade. Muito bem. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Acabou isso, Jesus subiu no monte para orar. Aqui tem outra lição para a gente. Vejam bem, vamos fazer uma comparação, uma analogia. Se Jesus, sendo o Espírito que é, ele associava oração com ação, com trabalho. Oração, trabalho, oração, trabalho, oração, trabalho. Se ele precisava, imagina a gente. Sem ser essa prece original que a Nelma, inicial, perdão, que a Nelma proferiu, quem aqui fez alguma prece hoje? Eu. Tá feia a coisa, gente. Que bom, hein? Porque a gente só ora quando o negócio está apertado, né? Deus seja louvado, muito bom. Normalmente a gente ora quando o negócio está... Aí faz a prece em aramaico, em grego, e traz para frente. Quando o negócio aperta. Mas a gente precisa dela. Eu agradeço todos os dias, desde o dia que eu me levanto da cama. Se o dia vai ser ruim, se o dia vai ser bom, mas eu agradeço por estar em pé, por respirando. Entendeu? Meu bom dia primeiro é esse. Que ótimo, que ótimo. Que bom que a gente tem essa... E quem não tem, comece a ter essa conexão com a espiritualidade. É fundamental, gente. Sem isso, a gente se perde. Os bons espíritos estão doidos para que a gente estique a nossa antena espiritual, para que a gente faça uma conexão com eles. Eles estão ansiosos por isso. O problema é que nós estamos distraídos, apressados, acordamos tarde, toca o despertador, mas eu espero mais de 10 minutos para sair da cama. Esses 10 minutos me fazem falta, e eu acabo correndo e acabo não fazendo prece. É sensacional. Tem um livro do espírito André Luiz, que é psicografado pelo Chico Xavier, chamado Sexo e Destino. Estava por acontecer um fato lastimável, uma coisa, um fato muito ruim estava por acontecer. E André Luiz queria buscar ajuda material de alguém encarnado que pudesse interromper um processo que seria de extremo comprometimento espiritual para aquela pessoa que ia cometer aquele ato. Aí ele foi percorrendo locais. Ele foi numa clínica, ele foi na casa, ele foi no trabalho do outro. Aí ele falava assim: ninguém estendendo suas antenas espirituais, ninguém orando, todo mundo com o pensamento focado em sexo e dinheiro. Aí Jesus ora. Trabalha, ora, trabalha. Você acha que é à toa que a gente começa um trabalho, inicia um trabalho numa casa espírita, a gente faz oração e acaba esse trabalho também outra oração? É porque a gente não tem o que fazer, será? Não tem uma utilidade real?
factícia, algo factível, perdão, que a gente precise realmente desse amparo, e se a gente não esticar essas antenas espirituais, fica difícil. A mentora da casa que eu trabalho, a mentora espiritual, ela já passou a mesma mensagem várias vezes. Ela diz, olha, às vezes eu tenho meus filhos amados em pleno desespero, nós estamos ao lado desses filhos amados em desespero, louco para ajudá-los, mas não conseguimos, porque Ele não permite. Porque quando a gente mais precisa de prece, é quando a gente menos faz. Observem só, sabe por quê? A nossa vibração despenca. É o nervosismo, é a agressividade, é a disputa, é a competição, é o trânsito, é a van que não parou. É sempre alguma coisa que faz com que a gente se desestabilize emocionalmente. E quando a gente mais precisa da prece para se acalmar, é quando a gente menos faz. Observem só. Muito bem. Ao anoitecer, então tá, Jesus estava orando no monte e ficou lá orando até anoitecer. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, o barco com os discípulos. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Muito bem, então percebam, alta madrugada, Jesus estava atento, porque ele percebeu lá longe os discípulos em dificuldade, porque o vento estava contra ao movimento deles de remar. Então eles perceberam Jesus percebeu que os discípulos não estavam conseguindo se movimentar, eles praticamente não saíam do lugar, remavam, mas o vento não permitia. Isso lá longe. E Jesus observou isso. Vocês vejam? Jesus observa tudo. Jesus observa tudo. Jesus está atento a todas as nossas dificuldades, desafios. Ele está atento, observando. Então, o que ele faz? O que Jesus faz nessa hora? Quem que lembra da passagem? Jesus se senta, deita e dorme? Alguém lembra da passagem? O que Jesus faz? Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Vendo a sua dificuldade, ele vai ao encontro dos discípulos. E veja bem, ele foi como? Nadando? Jesus tem cara tirada, né? Jesus tem cara... Às vezes ele dá umas tiradas assim que só ele mesmo, né? Bom, eu não sei se é verdade, mas dizem por aí que tinha um cara lá na praia que alugava barco. Essa história eu não sei se é verdadeira, já ouvi falar. Aí Jesus chegou lá para o cara que alugava barco, meu irmão, olha só, eu estou precisando ir lá para o meio do barco lá, do meio da Bahia para salvar meus amigos. Quanto é que é o aluguel do barco? Ah, o barco é R$100. R$100? Ah, é muito caro, eu vou a pé mesmo. Então ele resolveu ir a pé, caminhando sobre as ondas. Vejam, essa história se repete hoje em nossas vidas. Essa história que Jesus está contando, que Marcos está contando sobre Jesus, essa história se repete hoje em nossas vidas. Ele vai salvar, ele vai se aproximar dos seus discípulos para tentar ajudá-los. E Jesus faz isso conosco a todo instante. Vamos trazer isso para a gente? Vamos pensar na seguinte possibilidade. A gente está dormindo, é inverno, geladão. Está chovendo. Toca o telefone 3 da manhã. 3 da manhã. Aí liga uma pessoa conhecida.
Aí fala assim, alô, sabe o que é, meu amigo ou minha amiga? É que eu estou aqui precisando de ajuda sua agora. Onde é que você está? Eu estou aqui na Avenida Brasil, na altura aqui do Complexo do Alemão. Não, o Alemão é na Penha, bota ali Vila Kennedy. Vila Kennedy? É na Brasil. Vila Kennedy é legal também. É bom, é quente. Ótimo, é quente, chapa quente. Então eu estou aqui na Vila Kennedy. Estou precisando da sua ajuda aqui agora. 3 da manhã. Vocês iriam, não iriam? Levanta a mão quem iria. Depende do amigo. Levanta a mão quem iria. 1, 2, 3. Ah, não, depende mesmo. 6. Depois, quando acabar o estudo, por favor, vocês deixem comigo o telefone de vocês. Porque quando eu precisar, eu já sei a quem recorrer. Claro que o senhor iria, claro, é evidente, todo mundo aqui iria, né? Porque é um amigo que está precisando de você, está no sufoco. Porque se fosse você, na Vila Kennedy, às 3 da manhã, precisando de ajuda, ninguém iria? Aí assim. E se ninguém fosse, como nós nos sentiríamos? Jesus vai. Você liga para ele. Liga para ele. Como é que ele tinha que falar? Ema, cada qual seu problema, é isso? Então a gente ia falar assim, olha meu amigo, meu irmão, camarada, olha só, estou pegando aqui o Evangelho sobre o Espiritismo agora, vou fazer uma prece com você, faz uma prece, fica tranquilo que eu vou orar. Você vai sair dessa. Você vai conseguir fé, tenha fé, que eu vou pegar o Evangelho aqui, mas vai ser uma prece quente. Já aconteceu com a gente, comigo e meu esposo, por volta de mais de 11 horas da noite, né, Zé? A gente vinha de um casamento, meio de semana, Vida Brasil, teve aquele. É para arrastão ali, na altura desse chapadão, ali, né? Então aí ele teve que retornar, como alguns, na pista do meio da Vida Brasil, na contramão, por causa do arrastão que estava tendo, né? E a gente cru nunca passou por isso, que desespero. E eu tagarelando no celular e falando com o pessoal lá de onde a gente vinha, aí ninguém respondia, já tinha todo mundo indo embora. Aí uma sobrinha dele falou assim, ih, tia, que coisa horrível. Quando cheguei em casa, dá notícia. Aí ela falou, olha, eu tenho uma cunhada que mora lá em Piametá, longe pra cá, não sei se você me conhece. Ela morava na época, né? Ela daquele povo que não acredita em nada, nem Deus, nem nada. Ateia, né? Ela a única que falou assim, a única que deu a palavra assim, Diva, dá um jeitinho de você retornar, pede Zé para retornar e vem cá para casa. Ela tem 2 crianças pequenas, né? A única que falou uma palavra assim, qualquer coisa, a gente não conhece ninguém. Nem um motel por aí pra gente passar uma noite, à noite pelo menos, né? Aí você assim, venha pra cá, pra casa, que eu vou ficar aguardando. A única, acho que umas 4 pessoas eu avisei ali, aquele desespero. Xiii, o negócio tá brabo aí. Ih, devia ter passado por aí. Ih, a gente não sabia. Era quarta-feira. Tinha que ter avisado, né? Pra gente que ia ter arrastão, não engano. O pessoal não tem consideração, né? Olha, nunca mais a gente saiu à noite, principalmente por aí. E eu tentando colocar em prática a calma. Vocês vejam a nossa dificuldade. O nosso interesse pessoal normalmente se sobrepõe ao interesse, à necessidade do outro. Normalmente, não é sempre não, mas é o mais comum. Nós ainda temos dificuldade nessa movimentação em relação ao próximo, muita dificuldade. A gente mede o favor que eu vou fazer. Eu vou fazer esse favor, mas espera aí, deixa eu medir aqui também. Mas aí eu vou me colocar em risco, aí eu vou... não sei o que, aí eu estou aqui dormindo, está chovendo, é inverno, está frio, melhor não, né? É fazer a prece mesmo que é melhor. É mais prático, né? E se acha um grande cristão, né? Um grande cristão, fervoroso cristão. E essa dificuldade, queridos, veja bem, não é para desqualificar ninguém, é nossa mesmo.
É uma característica nossa. Os espíritos, em O Livro dos Espíritos, perguntam, Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta para os espíritos, fora assim, aqueles grandes erros clamorosos, aqueles vícios absurdos que nós temos, afora isso, qual é o grande sintoma de um espírito ainda inferior? Um espírito que não esteja ainda elevado. Olha a resposta, é curtíssima. A resposta é curtíssima. O interesse pessoal. Quantas e quantas vezes a gente coloca o nosso interesse pessoal acima de tudo? Ah, eu tenho que... Porque eu tenho que... Tudo que vem depois desse eu tenho que tem que ser colocado numa medida exata do equilíbrio. Eu tenho que fazer isso, mas isso que eu vou fazer não vai atrapalhar alguém? Sim ou não? Vai causar transtorno para a sociedade? Sim ou não? Esse meu necessário... É muito comum ter alguns bairros, por exemplo, na Zona Sul, Botafogo, Ipanema, horário de saída de escola, os pais vão pegar os filhos e param em fila dupla. Para carro aqui, para carro aqui, para carro em cima, para carro em cima. E as vias ficam praticamente fechadas, porque os pais precisam muito pegar os filhos na escola. Mas o trânsito e as outras pessoas... Então vamos lá, né? Vamos seguir o nosso amigo Marcos aqui. Então, anoiteceu, o barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho em terra, ele viu os discípulos remando com dificuldades, memorizem isso, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Jesus tem cara tirada, né? Pessoal, tá aqui o barco, né? Aí está lá Jesus andando sobre as ondas. O barco está aqui. O barco está aqui. Opa! Aí volta. Jesus é danadinho, né? Muito bem. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Eles viram Jesus andando sobre o mar, sobre as águas, e gritaram. Então eu imagino Pedro, Tiago, João gritando, apavorado. Isso me faz lembrar minha filha quando vê barata. Deve ter sido mais ou menos a mesma gritaria. Minha filha tem pânico, ela não tem medo, ela tem pânico de barata. Então ela entra num estado, ela surta quando vê barata. E de qualquer tamanho. Não é, pode ser a mínima, pode ser a máxima, tanto faz para ela. É um inimigo mortal dela. Então ela grita. Então eu fico imaginando os discípulos berrando, achando que era um fantasma. Eu tenho certeza que nós aqui, se víssemos alguém andando sobre as ondas, sobre o mar, ninguém ia gritar, não é verdade? Porque nós não temos. Porque nós não. Até filmar, é isso, tirar uma selfie, aquilo. Porque nós não temos medo de espírito, não é verdade? Não, que isso. A gente vê assim o espírito volitando, por exemplo. A gente sai daqui agora, atravessou o portão ali, aí aparece algum espírito volitando. Ninguém vai se preocupar e vai ter medo, porque nós estamos acostumados. Nossa. Sabemos que isso é uma coisa normal. São nossos amigos. Eu não vou nem a cemitério, imagine ver. Não, mas isso é da boca para fora. Eu tenho certeza que era. Eu não vou nem no meu, eu não vou nem no meu enterro, não vou em enterro de ninguém. Era um ato de coragem. Não vai, porque nós sabemos que são espíritos desencarnados, né? Fantasma não existe, né? Porque nós somos engraçados. Não, né? cara. Nós somos engraçados, né? A gente fala assim pro outro, nossa, eu te amo tanto, encarnado, né? Fala assim pra mãe, mãezinha, nossa, como eu te amo. Filha, você vai sentir minha falta quando eu morrer? Claro que vou, mãe. Então tá, minha filha, quando eu desencarnar, eu venho falar contigo. Não, mãe, não, mãe, não. Psicografa. Passa uma mensagem, arruma um médium. Passa o SMS, passa no zap. Você arruma um médium e faz uma psicografia. Tá bom, mãe? Não precisa de conversar pessoalmente, não. Quer dizer, enquanto tá vivo é meu amor, né? Depois que desencarna, vira fantasma, né?
Sim ou não? Sim. Era para ser não, né? Não é a mesma pessoa com o corpo físico, sem o corpo físico? Nós somos figuraças, gente. Para que obsessor? Eu e o que a gente é, para que obsessor? Muito bem. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, olha só o que Jesus fala. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Memoriza isso. Não. Tu já pensou, tu tá em alto mar, com aquelas ondas, tu vê o cara passando por cima e fala assim, não tenhas medo, e ainda falar contigo? Tá amarrado, cara. Então vamos esquecer o mar, vamos esquecer o fantasma. Vamos só nos focar aqui nessas palavras, só nas palavras. Coragem, Jesus falando com a gente. Pode ser em sonho, num momento mais calmo, mas a gente ouvir essas palavras, coragem, durante o Evangelho, culto o Evangelho no lar, dentro da casa espírita, coragem, sou eu, não tenho medo. Isso devia ser um mantra que devia nos acompanhar em todos os momentos. É você ouvir uma mensagem de um Espírito capaz, realmente capaz de nos ajudar, e uma mensagem dizendo para você, olha só, eu estou aqui. Gente, eu estou aqui. O teu barco está sofrendo, está ventando na sua vida, a dor está chegando. Veja que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Em que momento? No momento de necessidade. Ele estava lá, orando no monte, alta madrugada, e ele se apresentou para os seus discípulos no momento da adversidade. Conforme eu falei, isso se repete em nossas vidas a todo instante. Jesus está a todo instante querendo entrar no nosso barco, a todo instante querendo dizer, coragem, sou eu, não tenho medo. Mas será que a gente consegue ter coragem, acreditar em Jesus e não ter medo no momento da adversidade, no momento da dor, no momento do desespero, na hora da perda de emprego, na hora que a gente está desestabilizado, no momento que a gente está desorganizado mentalmente, emocionalmente, na hora da perda de um ente querido? Não que tudo isso não nos impacte, claro que impacta, mas será que a gente vai buscar coragem? Porque Jesus diz o seguinte, vinde a mim, mas nós vamos a Ele? Ele está aguardando. Coragem. Memorizem isso. Coragem. Sou eu, não tenho medo. Isso deve ser um mantra para a gente acordar de manhã, olhar para o espelho e falar. Está andando de bobeira numa van, no ônibus, no carro, coragem. Não tenho medo. Porque nós temos vários momentos nas nossas encarnações, nas nossas existências, que nós temos medo, nós temos insegurança, nós passamos por dificuldades emocionais, e em vários momentos ficamos tristes, em vários momentos nós choramos, em vários momentos entramos em desespero. Em vários momentos, todos nós aqui não tem super-homem, nem super-mulher. Em vários momentos nós passamos por dificuldades, por desafios morais. E sem Jesus, queridos, fica muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ele fazia coisas que Jesus fez há 2.000 anos atrás, né? Por exemplo, você falou que ele falava para 3.000 pessoas e as pessoas não viram o que ele dizia. E segundo eu soube, eu também quando ele pregava em Sacramento, as pessoas hoje ouviam ele falando.
E o outro efeito que eu acredito que esse que você viu aí é da bilocação, né? Ele estava em um lugar, foi comprovado, né? E ele estava em outro lugar, prestou assistência às pessoas, e a pessoa dizia, viu, você cuidou de mim, doente, né? E ele estava em um determinado local. E acho que eu acredito que foi esse efeito aí que aconteceu, né? A bilocação, desde a distância que o barco estava e onde ele estava, que Jesus era o médico dele, né? Como a narrativa, como é que é o seu nome? José. Como a narrativa consta desta forma em 3 evangelhos, eu imagino que tenha sido conforme está sendo narrado. Eu acho que realmente Jesus poderia, essa bicorporeidade pode. Só que o que acontece com a bicorporeidade? Quando o Eurípides de Barçanufo fazia isso, o seu corpo físico entrava num estado de dormitação. Ele estava dando aula às vezes, os alunos sabiam que ele parava e não conseguia manter uma atividade em 2 lugares. Ele estava presente em 2 lugares, mas a atividade era apenas em um. No outro ele ficava quase que adormecido, parado. Então, é diferente. Eu acredito que Marcelo, particularmente, acredito que tenha sido dessa forma mesmo. Ele realmente andou sobre as águas. Um fenômeno de levitação, algo parecido, fenômenos que a gente desconhece, supernaturais para Jesus, para a gente é uma coisa meio milagrosa, mas que para ele é super fácil. Como ele fazia isso? A gente vai descobrir um dia. Nós vamos chegar lá. É porque a passagem fala assim, eu associei, né? Porque assim, ele cumprimentou todo mundo, né? No multidão, e o discípulo já tinha ido bem distante, e ele subiu com um monte para orar. Isso. Aí depois tem a passagem dessa aparição dele, né? Por isso que eu associei, entendeu? Assim, entendi. Entenda, a sua interpretação é válida, tá? Claro que é uma interpretação válida, mas não é da forma que eu vejo, tá? Tanto é que nesse momento, no Evangelho de Mateus, Pedro sai do barco, depois que vê que é Jesus, Pedro sai do barco, começa a andar, daqui a pouco ele hesita, ele afunda, Jesus o levanta, então ele estava lá. Né? Falando de pouca fé, né? Falando da gente, né? Muito bem. Então subiu no barco, depois de falar, coragem, sou eu, não tenho medo, Jesus subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, perdidos, desorientados, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Depois, para encerrar sua história, depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Vejam bem, Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Um fenômeno que para os discípulos, assim como para nós, é algo inexplicável. E os discípulos já tinham ficado, já estavam meio estarrecidos, né? Assustados com aquela possibilidade de Jesus. E depois eles veem isso, ele andando sobre as ondas, sobre o mar, acalmando os ventos. Jesus entra no barco e acalma os ventos. Então eu queria trazer 2 para a gente. Nossa, gente. 2 raciocínios, 2 tópicos para a gente conversar a respeito muito rapidamente, que o nosso tempo já está acabando. Primeiro ponto. Jesus, ele quis entrar no barco, mas será que Jesus só quer entrar no barco dos discípulos? Será que Jesus não quer entrar no barco, no nosso barco? Será que Jesus não está querendo também que nós permitamos que Ele se aproxime de nós, para que nós tenhamos também uma calma de vento, uma calmaria de vento nas nossas vidas? Será que a gente está deixando? Porque vejam bem, Deus, vou contar uma coisa para vocês, talvez fique
dolorido durante uns 3 dias, mas depois passa. Deus não dá nada para ninguém. Deus faz as coisas acontecerem junto conosco e através de nós. Quando eu ando, Deus anda junto comigo. Quando eu remo, Deus rema junto comigo. Quando eu paro e sento, Deus para e me olha. Quando eu paro, sento e reclamo, Deus bota a mão na testa. Quando eu me levanto de novo, Deus fala, meu filho voltou a andar. Então tem aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, espírito nenhum vai fazer, nem Jesus. Porque tem uma parte que nos cabe nessa movimentação. Tem uma parte que é nossa. É permitir que Jesus adentre ao nosso barco e que Ele nos ajude. Mas eu tenho que permitir isso, porque isso que Ele quer. Então, se eu estou reclamando, falando mal da minha vida, estou me sentindo injustiçado, sabe o que é repelente? De mosquito? Se vocês querem um repelente espiritual, reclamação. Quem aqui quer cura espiritual? Quem aqui precisa de cura espiritual? Todo mundo. Todo mundo. Ótimo. Então não reclamem. Repelente espiritual é reclamação, e eu falo mal, e eu não aceito, e eu me revolto. Gente, isso faz um mal danado para a gente. Não é uma questão de uma aceitação passiva. Ah, não, então eu vi lá no Marcelo falou lá, aquele obsidiado falou, que eu não posso reclamar, não posso fazer nada. Não é isso. É uma postura de atividade. É querer ajuda espiritual, mas eu preciso me movimentar também, senão a coisa não vai acontecer. E não vai acontecer mesmo. Tem que se fazer merecedor, né? Porque o segundo ato que eu queria comentar, os discípulos estavam como? Reclamando? Estavam remando. Eles estavam fazendo a parte dele. Não estava dando certo, mas eles não estavam parados reclamando. Eles estavam remando. É o segundo ponto e o mais importante dessa passagem. Os discípulos estavam remando. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, nós gostamos muito de um Jesus quebra galho. Jesus, me cura, cura minha cirrose, mas deixa eu continuar bebendo. Jesus, me ajuda a ficar bom do meu estômago, porque sábado agora tem uma feijoada, para eu participar. Então a gente quer um Jesus quebra galho, a gente não quer mudar. A gente não quer. Quem é que conhece a música do Zaqueu? Quem conhece? Jesus entra Na nossa vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cabeça, as minhas estruturas. O que mais que Jesus quer é entrar no nosso barco e mexer com as nossas estruturas. A gente pede, às vezes a gente canta as músicas e não sabe o que está falando. A gente nem acompanha, porque isso são músicas prece. Então, o que mais Jesus quer é mexer com nossas estruturas. Ele quer entrar e acabar com esse homem velho, ele quer acabar com esse homem rancoroso, esse homem que não perdoa, esse homem agressivo, esse homem egoísta, orgulhoso, controlador, inseguro, medroso, que não ajuda, preguiçoso. Ele quer acabar com isso tudo. Ele quer mexer na nossa estrutura, entrar no nosso barco. O barco não é um simbolismo físico, e sim emocional e espiritual. O que Jesus quer é mexer com essa estrutura toda nossa. Agora, a gente precisa deixar. A gente precisa participar do evento de alguma maneira. Os espíritos bondosos não vão fazer
aquilo que nós já podemos fazer por nós. Não vão fazer. Eles vão sentar e vão ficar olhando quando nós nos sentamos, conforme eu já disse. Então, a busca pela nossa cura, pela nossa autorredenção, inicia com o nosso movimento. Vamos remar. Uma vez eu vi uma palestra do Zé Carlos de Luca, esse do livro que a gente deu essa mensagem bonita aqui do preparo. Ele estava explicando de onde ele tirou o livro, o nome, o título do livro, Socorro e Solução. Ele falou que foi lendo um livro do Emmanuel, em que Emmanuel dizia o seguinte: o socorro vem do alto, a solução é com a gente. Foi daí que ele tirou o título do livro Socorro e Solução. Porque a gente não pode sempre querer contar com esse Jesus quebra-galho. A gente precisa contar também com a nossa colaboração, a nossa participação efetiva na cura, efetiva na melhoria. Mas Marcelo, eu estou desempregado. Aí, o próprio De Luca diz que tem uma frase que ele colocou no livro que ele adora: fixa na fé e rema. Foca na fé e rema. Não adianta fazer prece para arrumar emprego e ficar em casa. Não adianta fazer prece para arrumar emprego e não procurar emprego. Arranjar emprego e não procurar emprego. Não adianta. É como se eu fosse um médico, eu estou doente, muito doente, e eu vou ao médico. Aí o médico vai lá, me examina, receita o remédio. Eu vou na farmácia, compro o remédio, boto o remédio na estante, sento na cadeira e falo com o remédio assim: me cura. O remédio está lá e eu estou aqui. Aí eu pego o Evangelho, eu estudo o Evangelho, aí eu ouço o Evangelho, eu adoro o Evangelho, aí eu pego o Evangelho, boto na estante e digo para o Evangelho: Evangelho, cura minha alma. Sentado, vendo a senhora lá subir a escada, com os pés e com as mãos, e a gente passa, apressado. Mas cumprimenta com educação. Bom dia. Educação. Bom dia. Então nós achamos que nós vamos resolver nossas questões espirituais de maneira muito infantil. E não vamos. Não vamos. Tudo está vinculado à nossa participação. Tudo está vinculado à nossa atitude de querer. Gente, aonde está a nossa primeira farmácia? Na nossa cabeça. É a nossa primeira farmácia. Se eu encharco as células do corpo com pensamentos ok, positivos, Marcelo, você vai conseguir. Marcelo, você vai melhorar. Marcelo, isso vai dar certo. Foca na fé e rema. O que eu estou fazendo comigo? Com a minha farmácia? Está me tratando. Mas se eu chego na minha farmácia, não é porque eu sou amaldiçoado, é porque eu sou macumbado, é porque eu sou azarado. O que eu estou fazendo comigo? Com a minha farmácia? Eu estou me envenenando. Eu estou me envenenando. Nossa primeira farmácia é o nosso pensamento, é a nossa cabeça. Se eu não tenho uma cabeça em equilíbrio, se eu não tenho uma cabeça com pensamentos capazes de me ajudar, que pelo menos haja neutralidade, mas não o contrário, eu não vou conseguir, eu não consigo. Deus não nos criou para ficarmos parados. Eu assisti uma palestra de não sei quem, agora não me recordo de quem, para a gente finalizar, que já está na nossa hora, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Muito mais do que a teoria, eu gosto de dar exemplos, porque fica mais claro para a gente compreender. Essa pessoa que estava narrando a história falou que foi numa exposição de quadros, e na exposição tinha um quadro com uma pintura muito bonita, bem bacana, e esse quadro ele tinha a imagem de um barco encalhado na areia, na praia, o mar lá longe
a areia e o barco encalhado. Aí ele questionou, falou assim, gente, mas que esse artista faltou um pouco de sensibilidade a ele, tanta coisa bonita para representar, para retratar, tanta coisa mais poética, e no entanto ele preferiu botar um quadro de uma imagem triste até, porque o barco foi feito para quê? É alto mar, é pesca, é passeio, é para estar na atividade, é para estar em atividade constante. O barco foi feito para isso. Aí ele estranhou, mas aí, como era muito impressionável aquela pintura, muito bonita, as cores muito bonitas, ele resolveu se aproximar. Aí ele viu uma frase pequenininha embaixo: mas a maré vai voltar a subir. Vocês acreditam nisso? Uhum. Que bom. Haja o que houver, por pior que seja a nossa situação, por pior que seja o momento mais complicado, o desafio seja enorme, a gente tem que ter fé que a maré vai voltar a subir. Se estamos encalhados momentaneamente, vai passar. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Tudo bem, queridos? Pode fazer a prece? Obrigada. Então é isso, Senhor, como a gente agradece esses momentos de paz, esses momentos de reflexão, como a gente agradece as informações que chegam do alto para acalmar nossos corações, acalentar as nossas dores, que os Espíritos bondosos possam estar conosco e que principalmente nós também possamos estar com os Espíritos bondosos, com atenção na dor alheia, com atenção nas nossas próprias dores, respeito com as nossas próprias dores. Vamos curar o próximo, mas vamos nos curar também. Vamos sentir a presença dos amigos espirituais, vamos sentir a nossa capacidade de recuperação, de luta, nunca de abandono, porque com certeza a maré vai voltar a subir. Senhor, ampare as nossas dores, abençoa nossos esforços, e que Jesus seja a nossa inspiração. Graças a Deus.